Bom dia! Bom dia! Vamos para mais um Café com Tarô? Tarô tá aqui, hoje é o vice-versa. Bora lá! Hum. Hum. Que delícia! Deixa eu dar uma arrumadinha na câmera aqui. Pronto, perfeito. Vamos começar. O que a gente precisa saber? O que a gente precisa pensar no dia de hoje? Qual a mensagem que vem pra gente através do tarô? O que a gente vai pescar do céu também? Porque eu sinto que muitas vezes eu pesco certos aspectos astrológicos que eu nem sabia, daí depois eu vou pesquisar e ó, não é que tava lá? Que nem tipo Júpiter entrando em Touro. Nossa, essas coisas. Vamos lá. É divertido, é informativo, ajuda no autoconhecimento. Tarô é uma maravilha, né, gente? Bora. O que a gente precisa saber, escutar no dia de hoje? Ai, que maravilha! Essa carta aqui é o 8 de espadas. O 8 de espadas é uma carta que fala das prisões que a gente imagina para nós mesmos. O nosso pensamento criando barreiras para que a gente se expanda, para que a gente entenda melhor as coisas, ou para que a gente fique numa posição de escravidão das nossas crenças, daquilo que a gente acredita ser real, tá? Agora, ela nessa posição aqui, ela dá uma outra visão pra gente do 8 de espadas. Primeiro porque tem essa águia maravilhosa chegando, e essa águia chegando, ela tá trazendo sabedoria, ela vai ampliar a cabeça dessa moça que tá aqui ajoelhada, achando que tudo acabou porque ela não pode se mover, né? Que ela tá presa, que ela tá amarrada, que ela não tem como se soltar, que ela não tem como levantar, entendeu? Essa águia já chega trazendo a novidade de que, oi amiga, acorda, você tá com uma espada nas costas, se você fizer uns movimentos assim, você já corta essas cordas aí e se liberta. Então o que eu tô sentindo aqui? É um momento propício para a gente se libertar de alguns pensamentos, de algumas ideias fixas, de algumas crenças que limitam o nosso crescimento. E eu andei vendo bastante coisa ultimamente na internet sobre expansão da consciência, sobre, por exemplo, a psicanálise, a terapia, como que isso faz com que a gente perceba que muitas das coisas que a gente coloca como empecilhos na nossa vida são frutos do medo, né? E frutos de uma autossabotagem, entendeu? Peraí, que minha voz ficou esquisita. Vamos tomar mais um golinho de café. Maravilha. Então eu sinto que hoje é um ótimo dia para a gente fazer uma pausa e pensar: por que eu penso desse jeito? Quando foi que começou isso? Por que eu acredito nisso, que eu sinto que é algo que me impede de melhorar, de expandir, de ter liberdade, né? Então, aqui também, como é um 8, o 8 é um movimento contínuo. Vocês lembram, né, do 8, que é aquele símbolo do infinito? O 8 é uma força contínua. Então, aqui também pode ser a gente se libertar de uma força contínua de pensamentos que nos invadem e que nos colocam sempre patinando em algum lugar, entendeu? Que é como se fosse: eu vou e volto nesse assunto, eu vou e volto nesse assunto, sabe? Então, vamos investigar isso. Vamos investigar isso, que eu acho que é uma boa, né? Esse 8 de espadas é um 8 de espadas que traz uma esperança de que
buscando conhecimento ou se abrindo para o conhecimento superior, a gente se entende melhor e a gente se liberta de muitas coisas, tá? É isso. Bora para os signos. Áries. Áries, você tirou o 9 de paus. Aqui onde o guerreiro ferido resolve se dar um tempo para descansar, voltar muitas vezes para a caverna onde sente aquele acolhimento, onde ele também se encontra com um lado feminino de cuidado, né? Esse lado feminino pode ser alguém que dá esse tipo de cuidado a ele, mas também pode ser ele se reencontrando com o próprio lado feminino dele, né? Se dando um tempo de cura. Então, eu sinto que muito do que prende você em alguma situação é não aceitar cuidar-se ou não aceitar o cuidado de outras pessoas. Ou também pode ser não aceitar muito essa coisa do feminino e do masculino. Se dar esse tempo de conciliar essas duas energias, uma energia que vai, que briga, mas uma outra energia que também chama, vem, descansa um pouco, amanhã é outro dia, depois você continua, entendeu? Então, 9 de paus é uma carta de muita resiliência, mas é uma carta que chama atenção pra gente, de que por mais que a gente batalhe, por mais que inclusive que Áries tenha esse arquétipo super guerreiro, todo sábio guerreiro sabe o momento de descansar para repor as energias. Tá bom? É isso. Touro agora. Touro. Touro aqui. Outra águia. Uma espada. E essa águia vem trazendo uma coroa de louros. Então, Touro, eu sinto que hoje é um excelente dia para você realmente focar nesse trabalho de se entender, de entender as suas próprias verdades e até de rever algumas crenças que talvez você esteja precisando deixar para trás e receber novas de um conhecimento superior, enfim. Mas quando vem a coroa de louros, ela sempre vai coroar algum tipo de vitória. E a carta do Ás de espadas é uma carta que fala de vitória. Vitória na batalha, vitória da verdade, né? Vitória do intelecto, tá? Então, isso tudo está disponível para você nesse dia, para você usar essa energia. Agora, eu sinto que aqui, também como a gente está falando do que limita a gente, do que a gente pode se libertar, eu sinto também que você pode se libertar de algumas coisas que você sabe que já não faz mais sentido e que você já vê. É como se fosse assim, é como se você já estivesse enxergando uma nova realidade. E essa realidade está se aproximando cada vez mais. E eu sinto que com essa carta, principalmente, que tem essa espada empunhada para o alto, é como se você estivesse ativamente buscando isso. Porque de um lado, olha, de um lado tem uma coroa, mas do outro tem essa águia trazendo a vitória. E a vitória que vem do alto, ou seja, vem da espiritualidade, ou do eu superior, ou de Deus, do que você acreditar, tá? Mais alguma coisa para Touro? Não, acho que é isso. Tinha uma carta da justiça aqui. Eu sinto de falar que é como se fosse... O Ás de espadas também é uma carta de vitória justa, né? Então, tipo, vitória da justiça. Falei, joguei aí, vê se cola. Gêmeos. Gêmeos. Ave Maria, minha voz hoje tá falhando. Deixa eu abaixar um pouquinho essa luz aqui. Gêmeos. Vamos. Os Gêmeos. Olha só. O 8 de espadas que nós tiramos na energia geral tá fazendo você olhar para algumas coisas que
você investiu e que não estão dando certo e que talvez estejam limitando você de tentar coisas novas. Essa carta aqui do sete de ouros, ela sempre fala de um trabalho que a gente faz com esperança, com energia, com empolgação, mas que muitas vezes não dá o resultado que a gente quer. Então, pensa, a gente está num momento da gente se libertar de certas crenças, daquilo que a gente acha que é real. Esse agricultor aqui, que também é um ceifador, ele está olhando uma árvore que está seca, porém ela tem alguns frutos. Então, o que eu sinto de falar para você é que muitas vezes você pode encarar algumas situações da sua vida como perda total, sendo que não é perda total, entendeu? Se você levar ali num martelinho de ouro, entendeu? Se você olhar bem, tem muita coisa que você vai colher e essas coisas são experiências que vão fazer você mais forte, mais inteligente e mais capaz de ter mais sucesso numa próxima colheita, tá? É isso. Câncer. Câncer. O Câncer, você tirou o 9 de paus. Quem tirou essa carta também foi Áries, só que tirou nesse outro sentido aqui. Vamos lá. 9 de paus, a carta do guerreiro que tem suas feridas, mas também tem as suas conquistas, tá? Essa carta, juntamente com o 8 de espadas que a gente tirou, ela fala de uma necessidade de você, Câncer, olhar para tudo aquilo que você já viveu, para todas as batalhas que você já lutou na sua vida e entender que foram vitórias, mesmo que você sinta que muitas delas foram fracassos, porque é a gente mudar a forma como a gente pensa das coisas, né? Hoje o dia é isso, é a gente enxergar as coisas de outra maneira e se libertar. Então eu sinto que esse guerreiro, ele está pedindo aqui, o 9 de paus está pedindo para você que você olhe para o tanto de coisas que você já superou na sua vida e veja que essas mesmas coisas que você superou, ao invés de fecharem você em alguma situação da qual você não consegue se libertar, muito pelo contrário, elas lhe dão força para que você siga em frente, termine algum ciclo e abra espaço para coisas novas na sua vida. É isso. Leão. Leão. O leão tem as duas cartas, tá? A carta da morte e o 2 de paus. Uau! A carta da morte, quando chega, ela pede transformação. E a gente está falando aqui de uma transformação profunda na maneira como a gente pensa. E eu estou sentindo que essa transformação passa pela capacidade de você enxergar novas possibilidades para você. Enxergar o mundo, inclusive, como um lugar que acolhe você, as suas ideias e que tem parcerias novas esperando para que você as encontre ou esperando encontrar você. Vice-versa, como o tarô. Então, a grande transformação aqui que eu sinto para você é você passar a encarar o mundo como um lugar de possibilidades e não um lugar que limita você, tá? Eu vou deixar por aí porque eu acho que eu não vou conseguir falar nada mais bacana que isso para você não, Leão. Virgem. Virgem. Virgem, você tirou o 5 de ouros. O 5 de ouros é uma carta que fala que muitas vezes a gente acha que o que nos limita é a matéria, a falta de dinheiro, a saúde, que pode não ser a melhor possível. Só que assim, esse 5 de ouros particularmente, você vê, o cara tá aqui, ó, com a mão na cabeça, sem enxergar a luz. Então, de novo, é uma prisão autoimposta, é uma miséria, uma comiseração pessoal
que não tem muito sentido, porque ele está dentro de um lugar que o abriga, que tem calor, que tem luz, e ainda assim ele se recusa a ver a luz. Ele prefere ficar aqui no vitimismo, né? Tá tudo contra mim, eu não tenho soluções. Então, olha só. Nossa, são duas cartas meio pesadas mesmo, tá, Virgem? Não tem como mentir. O 5 de ouros é uma carta de dificuldade, mas ao mesmo tempo é uma carta de crescimento. Então, eu sinto que essa carta veio para falar: levanta a cabeça, Virgem. Olha aqui quanta coisa brilhando em volta de você, que você talvez não esteja vendo, tá? Então, o momento é chegada a hora de você enxergar a luz. E principalmente, eu sinto a vitória do intelecto e da sua capacidade mental, tá? E material também. Eu acho que a capacidade mental que está vindo aqui com esse 8, de libertar você dessas crenças, faz com que você também veja que você tem mais do que você imagina que você tem para sair de algum tipo de situação que você acha que te limita. É isso. Peraí. Libra. Libra. Sentindo pegar essa aqui. A roda da fortuna. Que maravilha. A roda da fortuna e o 8 de... Nossa, ela quis virar, eu vou virar ela depois, tá? A roda da fortuna e o 8 de espadas mostram para você que o que você precisa olhar nesse momento e ter consciência é sobre os ciclos que você repete muitas vezes por indecisão, por não saber se você vai para cá ou para cá, se você é luz ou se você é sombra, entendeu? Porque a esfinge é o grande mistério da vida e ela nos desafia a entender isso, a fazer algum sentido disso, assim como essa águia que está vindo e está desafiando a gente a levantar, a se libertar de pensamentos e crenças que não são verdade. E aí essa carta estava querendo virar, né? Aqui atrás a gente tem o mago segurando a chave Ankh, que é a chave da vida, e fazendo aqui a sua magia. Então, o que eu estou sentindo de falar para você é que só você, com as suas habilidades, tem o poder sobre a sua vida. Então, só você pode se libertar, só você pode não é amalgamar, é equilibrar os seus lados luz e sombra, só você pode decifrar a vida. Não espere que as outras pessoas façam isso para você. Tá? Você é um mago. Nós somos o mago. Escorpião. Bora lá, Escorpião. Escorpião, a leitura foi babadeira ontem, hein? Conta pra mim o que você achou. Eu sempre deixo aqui nas leituras do Café com Tarô o linkzinho, né? O cardzinho, na verdade é aqui, né? O cardzinho para que você acesse a sua leitura no finalzinho, antes de entrar em Sagitário. Aí dá uma olhada lá, se você ainda não viu, dá uma olhada. Eu amei a leitura de Escorpião. Amei, 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 amei. Vamos lá, Escorpião. O mundo, caramba, Escorpião, o mundo. E tudo a ver com aquilo que está lá na leitura. Mas vamos lá. O que o mundo e o 8 de espadas falam para você nesse dia, para nós? O mundo fala, principalmente aqui, onde a gente já está vendo a pessoa cruzando o portal, o mundo fala que muitas são as transformações que já aconteceram com você, as fases que ficaram para trás e que talvez você ainda ache que estão presentes. Então, eu sinto que o mundo pede para que você aumente a sua consciência a respeito de ciclos que já podem ser realmente deixados para trás, porque, de alguma maneira, a sua consciência, o seu espírito já seguiu adiante. Mas, de repente, você aqui, a sua mente, às vezes, puxa alguma coisa e mantém você numa situação de repente do passado, ou até aqui, né, no presente, sem que você esteja fazendo algum movimento já em direção ao amanhã, ao depois, ao daqui a 10 minutos, entendeu?
Essa carta é uma carta que fala de completude e fala também da gente celebrar as nossas vitórias. Então, outra coisa que eu sinto de falar é que não pense que você não tem vitórias só porque no momento você sente que você tem algumas limitações. Lembre-se de que você já passou por muita coisa, que você já iniciou e já terminou muitos ciclos na sua vida, porque essa é a natureza escorpiana, e que nada te impede de você também se libertar mais uma vez e seguir em frente. Ó, passei. Aqui essa carta pra mim é tipo bye, fui, hashtag fui, entendeu? Bora pra Sagitário agora. Vamos lá, Sagitas. Deixa eu dar uma virada aqui, assim, eu gosto de fazer assim, pronto. Sagitário. Sagitário, olha pra isso. Nossa, eu adoro essa carta. Para mim é um dos 7 de copas mais bonitos que tem. Tá, mas você tirou esse lado aqui. Esse lado aqui que, assim, para mim é um mundo de possibilidades. São muitos sentimentos, são muitas coisas com as quais a gente se depara muitas vezes até numa situação tipo, uou, mas como que eu cheguei aqui? Como eu vivi tantas coisas? O que é isso que eu estou sentindo? Então, com o 8 de espadas e o 7 de copas aqui, para você no dia de hoje, eu sinto que é um momento de você encarar de maneira racional, se é que isso é possível, mas tente, de repente até com a ajuda de terapia, muitas das coisas que você imaginou serem verdades e que você sentiu como verdade, vivenciou como verdade, porque é o que fala o 8 de espadas, é a gente acreditar tanto em alguma coisa que ou as outras pessoas dizem pra gente, ou que a gente mesmo diz pra nós, que aquilo se torna não só uma verdade, como uma prisão. E aqui, essa carta também, eu sinto que ela ensina você nesse dia a criar outras realidades para você, criar outros sentimentos que abrem outras portas para outras realidades, entendeu? Porque eu não sei se eu vou saber explicar direito, mas eu sempre escuto falar assim que o cérebro da gente, ele vai muito por aquilo que a gente sente, né? Então, por exemplo, se a gente se sente mal com a gente, o cérebro interpreta, já começa a mandar um monte de comando, olha, vamos criar aí uma dor nesse joelho, porque essa pessoa tá com medo de ir em frente. Vamos, sabe esse tipo de coisa? Então, assim, eu sinto que tem uma limpeza nos seus sentimentos que deve ser feita também junto com essa limpeza dos pensamentos para que você possa de fato sentir que você se libertou. Eu espero ter feito sentido. Desculpa se eu não consegui falar as coisas, mas às vezes eu me atrapalho. Mas tá lá, você entendeu, né? Agora a gente vai para Capricórnio. Caprica. 3 de espadas. Aqui o 3 de espadas e o 8 de espadas que veio pra gente na energia geral tá falando assim, ó, que tem muitas dores, de frustrações, de decepções, que são exatamente aquilo que mantém você nessa prisão imaginária. Pode ser o medo de se decepcionar de novo, pode ser muitas vezes uma crença de que as pessoas vão sempre trair você, sabe? Várias coisas relacionadas a momentos em que você sentiu que alguém magoou você com palavras ou com atitudes. E que essas coisas mantêm você muitas vezes naquela posição de estar sempre na defensiva, né? Não, é uma cautela, sabe? Acho que então aqui é a cautela demais, de se proteger demais, que muitas vezes limita você, tá? E aí, só para você saber, sempre tem coisa nova que tá vindo. E se a gente se protege demais, né, a gente não abre espaço para isso. Aqui tem uma flor maravilhosa nascendo por trás do escudo, só que essa pessoa que tá aqui, ó, não tá vendo. Por quê? Porque ela tá com o olho nas espadas, ela tá ainda lembrando das coisas que a magoaram, como essa carta. Ao invés de, sei lá, deixa eu dar uma voltinha, deixa eu passar aqui por trás para ver o que tá. Oi, florzinha linda.
entendeu? E ó, tem um 10 de pausa aqui no final, que ficou aqui em cima, na verdade, que eu sinto de falar pra você que tá na hora de você liberar muita coisa, né? Libera essas bagagens, essas malas sem alça. Encerra, né? O 10 encerra. Encerra esses ciclos, se abra, né? Eu sei que é fácil falar, né? Mas é o que vem, né? Pode não ser fácil fazer, mas aqui é fácil para mim falar, porque eu não estou na mesma situação. E pode ser fácil para você escutar também, escutar. Eu escutei. O que eu vou fazer com isso? Não sei. Aquário. Aquário. Olha essa carta, Aquário. O eremita iluminando o caminho com a sua estrela, que é a esperança, que é o sonho, que é a cura, né? O eremita está aqui num processo de entender a vida, entender como a vida se renova a cada nova experiência. Então eu sinto que com o 8 de espadas e com a carta do eremita aqui, uma nova maturidade está chegando para você, e essa maturidade vai ensinar para você, talvez até através de coisas que você leia, que você escute, que você veja, ela vai ensinar para você o valor das suas próprias experiências, porque o eremita, ele está sempre fazendo um recap, sabe? Uma avaliação de todas as experiências dele, está jogando luz na própria vida para entender certos momentos, para entender por que agiu de determinada maneira em determinada situação, e também para seguir em frente com mais consciência, sabendo que mesmo os fracassos que ele possa iluminar com essa luz não definem o que ele é hoje, né? Então eu sinto que tem muita libertação que vem do fato de você entender que a sua vida é um eterno amadurecer. Hoje você tem mais maturidade do que ontem. Amanhã, a mesma coisa. E esse é o processo da vida. Isso é a natureza dos ciclos e da vida. É isso. Espero ter feito uma boa leitura para você também, Aquário. Peixes. Bora lá, peixes. Tá dando um calor, hoje eu não liguei o ventilador, ele tá ali, mas eu não liguei, tá dando um calor já, Deixa eu ver que horas são. Quase 15 para as 7 da manhã, já começa o solão. Bora. Peixes, essa. A torre. A torre, num sentido de que muitas dessas coisas que você sabe que limitam você já sabe o que é. Você já sabe, você já tem essa consciência. Se você se mantém numa situação de prisão, sabendo que isso é só uma fachada, porque olha essa carta, olha, aqui é a torre de frente quando ela está recebendo o raio, e aqui é depois que o raio cai, e a gente vê que é uma coisa só, realmente só de fachada, que não é real. Aquilo que te prende, aquilo que limita você, limita o seu corpo, limita a sua liberdade, limita o seu pensar e o seu se mover, é imaginário. Você tem aqui, ó, essas duas esfinges, elas estão completamente livres. E elas deram as costas para essa torre, elas estão prontas para se mover com liberdade. Então eu sinto que você sabe exatamente o que te prende, e agora está na hora de agir, né? Bora agir. É isso, peixes. É isso. O barulho é do ventilador. Tive que ligar ele porque começou o calor. Jesus, não aguento. Pela deusa, o que é isso? Ó, como a gente pegou aquela energia de 8 de espadas, eu sinto que a gente precisa de uma coisa mais arquetípica, forte. Então vou pegar aqui esse oráculo. E como eu sempre digo, eu não tenho muita intimidade com esse oráculo, mas amo. Então se eu não souber falar muita coisa sobre ele, eu vou pesquisar e coloco aqui do lado depois pra gente entender, tá? Essa carta deu uma puladinha.
The One. Olha que linda essa carta. The One é, vamos dizer assim, aquele, o. Sabe quando nos filmes americanos a pessoa, ai, mas eu ainda não encontrei the one, né? Tipo assim, a pessoa, aquele, aquela, sabe? The one. Aqui eu sinto que é também tem uma ideia de unidade, porque é como se fosse um ovo cósmico aqui, que condensa tudo o que é de bom, né? E que brilha mais do que os demais. É como se fosse assim, não, eu quero aquele ali, entendeu? Porque aquele me parece quem reúne tudo o que eu desejo nesse momento. Então, pera, deixa eu pensar aqui com o 8 de espadas. O que a gente pode falar? 30. Também eu acabei de ver aqui que o número da carta é 30. 30 é 3. 3 é a imperatriz. Imperatriz é o amor, imperatriz é a criatividade, imperatriz é atração também, luz, poder, Vênus. Essa carta em especial, ela tá me dando uma sensação muito de energia que atrai e que, ao mesmo tempo que atrai, expande e gera clareza, porque ela tá aqui no escuro. É como se fosse algo muito brilhante no escuro. E como a gente tem lá o 8 de espadas, que são os pensamentos, as crenças que mantêm a gente no escuro, eu sinto que The One vem pra gente como a luz, como aquela águia que chega naquele momento e traz a clareza, traz a expansão. E ó, Júpiter em Touro, né? Expansão inclusive dos nossos horizontes e da gente ampliar esse The One para o todo, né? Porque não tem aquela coisa da gente dizer somos um com o universo, somos um com a pessoa do lado, somos um com a natureza, né? The One. Eu vou deixar um pouco mais de informação aqui. Se vocês quiserem, pausem o vídeo, né? Pode dar um print depois para ler melhor. Eu sei que muita gente vê isso no celular, vê os vídeos do celular. Pronto? É isso, hein, gente? Espero ter feito uma boa leitura. A gente se vê mais tarde nas semanais de ar, né? E amanhã, no último Café com Tarô da semana. Beleza? Beijos!